Vamos ler nossas Bíblias. Isaías 45, versículo 22. E depois vamos para Isaías 55. Os inários vocês podem colocar agora embaixo da sua cadeira. Por favor, guardem os inários. Ludmila. Vamos ler a palavra de Deus. Isaías 45, versículo 22. Olhai para mim, diz o Senhor Deus, olhai para mim, e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 55, versículos 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor Deus, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. E agora nossa última leitura na 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Hoje, pode guardar as nossas Bíblias. Hoje, crianças, é a última lição da nossa série sobre pessoas que seguiram o Senhor Jesus. E na semana que vem nós vamos começar uma outra série sobre outras coisas, outros assuntos da Bíblia. Então hoje nós vamos fazer uma revisão. E nós vamos tentar nos lembrar de todas as pessoas sobre quem nós aprendemos nestas últimas aulas. E eu vou fazer umas perguntas para vocês e eu quero que, se você quiser responder, que você levante a sua mão e eu vou chamar o seu nome para poder responder, tá bom? Então, quem se lembra de uma pessoa sobre quem nós aprendemos nesta série de lições? Tem muitas, então vocês têm bastante respostas. Lois? Maria. Maria, qual? A Maria de José, a mãe do Senhor. A mãe do Senhor Jesus. Maria, isso. Maria e José, um jovem casal. Nós aprendemos sobre eles. Thomas? Centurião romano. O centurião, um oficial do exército, né? Muito bom, nós aprendemos sobre ele também. Pietro? Marta e Maria. Marta e Maria. Mais sobre Maria, né? Uma dona de casa, mas Marta fazia parte também, né? Da lição. Quem mais? Heloísa, você sabe? Benjamin? A mulher pecadora. A mulher pecadora, muito bom, Benjamin. Uma mulher pecadora, nós aprendemos sobre ela. Quem mais? Tem mais, Lois? As crianças? As crianças. Muito bom. Quem mais, Thomas? Zaqueu. Zaqueu. Um publicano rico, né? Era ele. Nossa, o que é aquele dois? Muito bom. Quem mais? Pietro? Filho da viúva? Sobre a viúva, na verdade, né? E o filho dela que foi ressuscitado, número 9. Muito bom. Quem mais? Isabela, você sabe? Ainda tem três. Quem se lembra? Sobre quem vocês aprenderam quando vocês estavam aqui? Eu não. Senhor Jesus. Sobre o Senhor Jesus também, mas qual pessoa que estava seguindo o Senhor Jesus? O ladrão, foi na semana passada. Todos vocês deveriam ter se lembrado. Eu não fui, eu acho. O ladrão que estava na cruz já, prestes a morrer. E 2 e 7. Quem mais? Mais 2. Emma? Pescadores. Não, nós não aprendemos sobre os pescadores desta série. Não. Quem mais? 2. Na verdade, são mais de uma pessoa em cada.
Não, a multidão. Lois? Aquele moço que estava embaixo da árvore? Não. Não sei mais. Um grupo de pessoas que nós aprendemos que eles encontraram o Senhor Jesus logo depois que ele nasceu. Os pastores. Isso, os pastores. Muito bom. E acho que nessa aula eu nem tava aqui, não tava. Não, os homens trabalhando. E, último, 2 homens. Lois? Não? Não fala em português. Emma? Aqueles dois na multidão. Os que... Os dois na multidão. 2 homens na multidão que queriam seguir o Senhor Jesus, lembra? E outro homem. Os 2 convocados. Ó, nós aprendemos sobre todas estas pessoas. Se você não estava em uma dessas aulas sobre uma dessas pessoas, em casa você pede sua mãe ou seu pai para assistir com você. Essas aulas estão todas na internet, tá? E você ainda pode assistir em casa. Eu sei que a Heloísa não estava na semana passada, ela pode assistir em casa, né? Cada um de vocês que não estava pode assistir em casa. Então, vamos aprender, nos lembrar um pouco de cada um que nós aprendemos. José e Maria. Nós aprendemos que eles entenderam que o Senhor Jesus nasceu para salvar eles. Mesmo que ele nasceu na família deles, José e Maria entenderam muito bem que o Senhor Jesus nasceu para salvar eles dos seus pecados. Heloísa, vamos ouvir? Maria, ela aceitou a vontade de Deus para a sua vida, lembra? E o que ela fez quando ela entendeu que ela ia ser a mãe do Senhor Jesus? Ela cantou, ela louvou ao Senhor Deus. Vocês se lembram? Sim. Ela louvou a Deus. Depois que o Senhor Jesus nasceu, pode parar de falar e pode parar de mexer. Agora eu já falei de antemão. A lição está sendo gravada para as crianças poderem assistir em casa e nós não vamos ficar falando. Heloísa, você precisa parar de mexer, tá? Guarda o negócio que você pegou. Então guarda em algum lugar. Depois você pega. E agora nós vamos continuar com a nossa lição sem parar de novo. Depois que o Senhor Jesus nasceu, quem foi avisado primeiro? Os pastores. Os pastores. E como foi que eles receberam essa notícia? Eles receberam uma carta que o Senhor Jesus tinha nascido? Não, anjo do céu. Veio um anjo do céu e depois muitos anjos que cantaram. Então esses pastores tiveram o privilégio de ver um pouco da glória de Deus. Um pouco do céu, dos anjos que desceram do céu. E eles ouviram, como nós conversamos antes, eles ouviram a mensagem de Deus com muita reverência. Eles ficaram em silêncio ouvindo a mensagem de Deus. E o que eles fizeram depois? Voltaram a cuidar das ovelhas e falaram, depois a gente vai. Não, eles correram imediatamente para ver o Senhor Jesus, né? Eles estavam esperando pelo Salvador. E quando receberam a notícia que ele tinha nascido, imediatamente eles foram ver ele. E o oficial do exército, que é uma pessoa bem diferente dessas outras pessoas que seguiram o Senhor Jesus. Ele era uma pessoa muito importante, né? Ele era um oficial do exército que comandava muitos soldados. Muitas pessoas tinham que obedecer a ele. Um homem importante, talvez um homem rico também. Mas sabe que ele fala sobre si mesmo? Que ele não era digno de receber o Senhor Jesus em sua casa. Ele disse, eu não sou digno, eu sou um pecador. Como é que eu posso receber o Senhor Jesus, o Filho de Deus, na minha casa? Ele creu no Senhor Jesus. Ele sabia que o Senhor Jesus era Deus. E que somente ele podia salvar. Por isso que ele foi pedir ajuda também para o seu servo, né? Ele creu no Senhor Jesus. E uma pessoa
muito diferente de novo, uma dona de casa. Ela também creu no Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus estava na casa dela, o que ela fez? Ela parou tudo que ela estava fazendo e ela sentou nos pés do Senhor Jesus para ouvir tudo que ele tinha para falar. Ela queria aprender dele. Ela queria conhecer mais a ele. E foi muito importante para ela ouvir as palavras do Senhor Jesus. E ela escutou tudo com muito cuidado. Será que nós estamos aqui ouvindo com muito cuidado as palavras do Senhor? Igual a Maria? Depois nós aprendemos sobre Zaqueu. Também um homem muito rico. Mas o dinheiro que ele tinha, ele não ganhou de forma honesta, né? Ele tinha roubado de muitas pessoas. Ele era cobrador de impostos, mas o que as pessoas tinham que pagar para o governo, ele pedia um pouco mais para colocar no seu próprio bolso. Então ele tinha roubado das pessoas e ele tinha entendido que ele era um pecador, que ele precisava do Senhor Jesus. Então quando ele ouviu que o Senhor Jesus estava entrando na cidade onde ele morava, o que ele fez? Ele subiu numa árvore, porque ele era muito baixo, talvez mais baixo que eu. E ele não conseguiu ver o Senhor Jesus, porque tinha muitas pessoas. E ele queria ver tanto o Senhor Jesus, que ele subiu numa árvore. E ele não se importava mais se as pessoas iam ver ele, e se ele ia passar vergonha, ele não se importava mais com isso. O que era mais importante para ele era ver o Senhor Jesus. E o que aconteceu? O Senhor Jesus parou bem embaixo da árvore onde ele estava, porque o Senhor Jesus sabe de tudo, ele vê tudo. E ele disse para Zaqueu: eu preciso estar em sua casa hoje. E Zaqueu desceu da árvore, ele ficou muito alegre que o Senhor Jesus queria estar na casa dele. E sabe o que ele fez? Com certeza, ele pediu perdão por todos os seus pecados. E o Senhor o perdoou. E ele foi feito um homem bem diferente. Como nós sabemos disso? O que ele falou depois? Que ele ia dar 4 vezes mais para as pessoas. Ele ia devolver muito mais do que ele tinha roubado. Ele virou as costas para o pecado. Ele não queria nunca mais pecar contra o Senhor. Ele queria agradar ao Senhor agora. Por isso que nós sabemos que ele foi mudado, né? E a mulher pecadora? Quem ia esperar uma pessoa dessa seguir o Senhor Jesus? Ela tinha pecado tanto que ninguém mais gostava dela. Ninguém conversava com ela. Porque ela era tão ruim, tão pecadora, que todas as pessoas se achavam melhor que ela. Mas ela não se achava mais melhor do que ninguém. Ela entendeu que ela precisava do Senhor Jesus para perdoar os seus pecados. E ela pediu por perdão. E o Senhor Jesus perdoou ela. E ela ficou tão grata ao Senhor Deus. Tão feliz. Porque o Senhor Jesus tinha perdoado muitos pecados que ela tinha cometido. Então, quem peca muito é perdoado muito. E é mais grata ao Senhor. Ela ficou muito grata ao Senhor. E ela mostrou isso como? Ela colocou um unguento nos pés do Senhor Jesus. Algo muito caro. Talvez ela gastou todo o dinheiro que ela tinha para poder comprar isso, para pôr nos pés do Senhor Jesus. Para mostrar sua gratidão ao Senhor Jesus. E depois disso nós aprendemos sobre dois convocados, 2 homens que se chegaram ao Senhor Jesus e disseram: nós queremos seguir a Ti, nós queremos seguir ao Senhor. E o que o Senhor Jesus disse? Quem lembra? Não? Eles estavam prontos para seguir o Senhor Jesus com todo o seu coração? Não. Ou eles queriam seguir o Senhor Jesus com um pé e com o outro continuar pecando contra Ele? Eles estavam divididos.
E o Senhor Jesus mostrou para eles que se eles queriam seguir ao Senhor Jesus, teria que ser com toda a seriedade e com todo o coração e com toda a vida. Mas eles não queriam isso. Quem mais conheceu ao Senhor Jesus? As crianças. Se lembram que os pais trouxeram as crianças ao Senhor Jesus? E as crianças? Por que as crianças podem também conhecer ao Senhor Jesus? Bem, porque quando você é criança, sabe que é mais fácil para uma criança conhecer ao Senhor Jesus do que um adulto, sabia? Eu sou adulto. Você já é criança. Todos vocês são. Para uma criança é fácil entender que Deus criou todas as coisas, não é? Ou você acha que as coisas que a gente vê na natureza podem ter de repente aparecidos por causa de uma explosão, que tudo se desenvolveu? Não. Criança entende que tem que ter alguém que fez, né? Que pensou sobre as coisas, como funcionam, né? Crianças entendem com facilidade que precisam de perdão. Quem aqui nunca pecou? Quem aqui nunca desobedeceu aos seus pais ainda? Quem aqui nunca brigou com alguém? Nunca? Cuidado, pensa bem. Quem aqui nunca pensou, mas eu sou um pouco melhor do que ela, do que ele? Todos nós já pensamos isso. Quem nunca em seu coração viu algo que não era seu e você pensou, se eu tivesse isso? Ela tem, eu não. Eu quero ter também. Mãe, meu filho da escola me deu uma relógio. E era dele. Depois a gente conversa um pouco mais, tá, Heloísa? Quem nunca pecou? Ninguém consegue levantar a mão. Todos nós pecamos. E se nós achamos que nunca pecamos, nós somos orgulhosos e já pecamos. Todos nós já fizemos coisas que não agradam a Deus. Quem nunca contou uma mentira? Eu não. Nem eu. Agora mentiu. Todos nós já pensamos, eu fiz algo que eu não deveria ter feito, mas eu não quero que meu pai descubra, que eu não quero que a mãe saiba que eu fiz isso. Será que eu posso inventar uma coisa para que o meu pai não descubra que eu fiz? Aí eu invento uma outra história. Isso é mentira. Muitas dessas coisas nós já fizemos. E quando nós crescemos mais nós pecamos. Todos nós pecamos. E a criança consegue entender isso. Mas, sabe que uma criança também já pode orar ao Senhor por perdão. E o Senhor também responde às orações das crianças. Sabia? Quem mais? Uma viúva. O que é uma viúva? Quer dizer que ela era casada e o marido dela faleceu, morreu. E ela tinha um filho. Mas o que aconteceu com o filho, Karen? Ele morreu também. Que triste, né, para ela. Ela ficou sozinha. Mas o que aconteceu quando ela foi enterrar o filho dela? Quem veio ao encontro com ela? O Senhor Jesus. E Ele não é o Criador da vida? Heloísa? Ele é. Então o que Ele pode fazer? O que Ele pode dar? Ele pode dar vida até para quem já morreu. E foi isso que Ele fez. Ele ressuscitou o filho da viúva. E ela viu o poder do Senhor Jesus Cristo bem na sua frente. O filho dela que tinha morrido estava vivo novamente. Pedro. E ela viu. E ela creu no Senhor Jesus, que Ele tem o poder de dar vida e de salvar. E por último, na semana passada nós aprendemos sobre o ladrão na cruz. Que triste, né? Ele tinha pecado muito em sua vida. E agora ele recebeu a punição, porque ele tinha roubado muito e muitas vezes. E provavelmente ele também já tinha
matado pessoas para poder roubar. Então isso é muito sério, né? Ele merecia estar naquela cruz para ser morto. E ele até zombou do Senhor Jesus quando ele já estava na cruz, junto com aquele outro ladrão que estava no outro lado do Senhor, se lembram? Mas de repente, o ladrão parou, Emma. E ele percebeu quem era aquele homem do seu lado. Porque ele falava bem diferente. E mesmo quando ele já estava na cruz sofrendo dor, ele estava perdoando as pessoas. Ele estava orando pelos seus inimigos. E ele parou para pensar. Ele percebeu que o Senhor Jesus era Deus. E o que ele fez minutos antes que ele morreu, ele se arrependeu dos seus pecados. Ele pediu por perdão. E ele disse para o Senhor Jesus Cristo: me lembre, se lembre de mim. E o que o Senhor Jesus respondeu? Hoje você estará comigo no paraíso, no céu. Ele foi perdoado. Então todas essas pessoas bem diferentes seguiram o Senhor Jesus. E por que o Senhor Jesus na Bíblia nos mostra tantas pessoas diferentes que seguiram a Ele, que conheceram a Ele? Para que nós possamos entender que nós também podemos conhecer ao Senhor Jesus. Será que você já passou por uma experiência assim que todas essas pessoas passaram? De conhecer ao Senhor Jesus? Expliquei sobre o pecado. Todos nós já pecamos. Se for um pecado só ou muitos, isso quer dizer que todos nós somos pecadores. Que todos nós, Pedro, temos deixado Deus muito triste quando nós não fazemos o que Deus nos mandou fazer. Ou quando nós fazemos algo que não deveríamos fazer. E quando não temos vivido para a glória de Deus. Então nós todos merecemos o castigo de Deus. E mesmo que todas essas pessoas eram pessoas bem diferentes, elas tinham algo em comum. Algo que é igual em todas essas pessoas. O que é? Emma? Que todos pecaram. Sim? E que todos pediram por perdão. E se arrependeram, confessaram ao Senhor dos seus pecados. Entenderam que não mereciam. Mas o Senhor também chama-nos. Ele nos chama a nos arrependermos, como nós lemos na nossa leitura. As palavras de Deus assim, olhai para mim, é Deus falando. E sereis salvos, resgatados, para você não precisar pagar por seu pecado. Porque qual é o preço do pecado? Quem sabe qual é o preço que nós devemos pagar por causa dos nossos pecados, Lois? A morte. Que preço mais triste. Mas aqui o Senhor Deus está dizendo, se você se arrepender dos seus pecados, Heloísa, e pedir por perdão, o Senhor Jesus vai pagar esse preço. Ele já pagou. Isabela, Ele já pagou. Ele já morreu em lugar de cada pessoa que crê nele. Como nós lemos, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Será que você também faz parte desse grupo? Pecador você é, eu também sou. Mas será que você já pediu por perdão a Deus com todo o seu coração? Não como aqueles homens que queriam seguir o Senhor Jesus, mas queriam continuar pecando também. Não. Deixar o pecado de lado, como Zaqueu, e seguir ao Senhor Jesus. Você já fez isso? Se não, hoje é o melhor dia de você buscar ao Senhor Deus. Pedir por perdão e dizer a Deus, eu pequei contra ti. Mas eu creio também no Senhor Jesus Cristo. Eu creio que Ele veio a este mundo para salvar pecadores como eu. Me perdoe. Isso você também pode pedir. E sabe que o Senhor Jesus vai responder? Ele vai te perdoar, Ele vai
dizer assim que um dia você vai estar com Ele no paraíso, onde estão todas essas pessoas que creram no Senhor Jesus. Isto não é maravilhoso? Espero que todas essas lições te ajudaram a pensar sobre isso. Qualquer pessoa que crê no Senhor Jesus receberá perdão e será uma nova pessoa. Uma pessoa bem diferente, uma pessoa bem melhor. Você não quer ser uma pessoa melhor? Que não peca tanto contra o Senhor, que não ama mais o pecado e que faz o que agrada a Deus? Então peça agora, hoje ainda, quando você estiver em um lugar sozinho, peça a Deus para perdoar os seus pecados e te fazer uma pessoa nova, uma criatura nova, como a Bíblia fala, e que todos os seus pecados podem ser perdoados. Se você gostaria de receber a folha de atividades e as leituras bíblicas que acompanham a lição de hoje, envie um e-mail para contato@igrejabatistareformada.org.br e as enviaremos para você semanalmente em formato de PDF.